na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. E que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu gostaria de falar com você sobre as influências que são desnecessárias na nossa vida. Mas como vencer? Primeiro com sabedoria, identificando quais são essas influências. E essas influências, elas podem estar ligadas a pessoas, a sonhos, a pensamentos, a planos, a desejos, a convicções, a crenças. Tudo isso pode ser um passo negativo na nossa vida quando nós não temos sabedoria e discernimento para poder identificar. E a gente consegue ver isso muito bem na história de Abraão e Ló. Aí vai falar assim, mas Abraão de novo, quantos ensinamentos nós temos? O que importa não são os personagens, o que nos traz importância é o que aprendemos com esses personagens, o que aprendemos com essas pessoas, quais foram os legados e ensinamentos que elas nos deixaram. E a história de Abraão e Ló é repleta de ensinamento. E nós vamos ver a consequência quando nós permitimos que esses comportamentos ou essas pessoas, elas caminhem conosco. Não se trata simplesmente de um momento, mas é um caminho. Ou seja, pensamentos que caminham conosco durante toda a nossa vida, as convicções que nós temos, que nós não abrimos mão dela de jeito nenhum, e a gente vai persistindo. Sonhos que nós temos e nós não abrimos mão desses sonhos, nós achamos que ele vai se realizar em algum momento, e às vezes esses sonhos não são os sonhos de Deus. E a gente continua naquilo. Deus falou com Abraão que era para ir embora e deixar a terra, a parentela, e os parentes do pai, né? A casa dele, a casa do pai. Deixar tudo para trás, ele leva o seu sobrinho Ló. E a gente sabe toda a história dele, que o quanto Ló trouxe prejuízo para Abraão em toda a sua vida. A palavra não nos fala nada sobre a vida de Abraão e Ló antes, mas do que conta para depois, a gente consegue tirar muitos ensinamentos. E se a gente entender que nós somos, nos colocarmos no papel de Abraão, e essas pessoas, crenças, convicções, pensamentos, desejos, sonhos, vontades, se a gente colocar isso aí como um Ló, a gente vai conseguir entender justamente o que essa passagem quer nos dizer. Primeiro, que isso atrasa o que nós temos na nossa frente, o que nós podemos conseguir, o que Deus tem de bênçãos para nós, quais são coisas boas que nós podemos alcançar. Esses sentimentos ou determinadas pessoas que caminham conosco podem nos alcançar de chegar a esse lugar. Tem pessoas que são negativas, que vai nos trazer pensamentos de negatividade, vai nos trazer sempre o pessimismo. E às vezes nós mesmos começamos a imbuir esses pensamentos, começamos a incutir esses pensamentos, começamos a andar nisso. Ou às vezes esses outros sentimentos vai fazer com que nós atrasemos, porque nós devemos andar mais leve, mas carregamos coisas. A falta de perdão é outra delas. Também pode impedir, dependendo se nós não nos liberarmos disso, não nos libertarmos disso, não deixarmos isso para trás, nós podemos estar impedidos de chegar no que Deus tem para nós. Também a gente vê que há outras consequências. Abraão, ele teve os pastores de ovelha de um de outro discutiram, brigaram e eles tiveram que entrar no meio. Às vezes a gente entra em conflitos desnecessários. Às vezes a gente entra em atritos desnecessários conosco mesmo, porque nós brigamos conosco mesmo. Então, é desnecessário. Nós vemos também que Abraão, ele teve que entrar numa guerra por conta do seu sobrinho. Ele foi levado cativo, ele teve que entrar numa guerra. Às vezes a gente entra em guerras desnecessárias. Às vezes nós estamos caminhando com pessoas e a gente está querendo ajudar uma pessoa e a pessoa não quer ajuda. A gente se esforça por aquela pessoa, mas ela não quer. Ló, ele preferiu caminhar para o lado de Sodoma e Gomorra e fez com que Abraão ficasse, entre aspas, gastando o tempo de Deus, negociando com Deus. Ah, Senhor, se lá tiver 50, 45, 40, 30, 20, 10 pessoas, não destrói a cidade, mas não tinha. Então, às vezes, nós estamos do mesmo jeito, insistindo demais com coisas que não devem ser, não devemos gastar nosso tempo, não devemos perder nosso tempo com isso. E a gente fica insistindo ou com pessoas ou com posicionamentos que a gente deveria de abrir mão dele para que a nossa jornada, a nossa vitória se tornasse mais leve. E aí a gente vai ver no final o que serve. Não serviu de nada, não adiantou de nada. Foi um esforço inútil. E é isso que eu gostaria de deixar claro para você e deixar para sua meditação hoje. Para você ter sabedoria, identificar quais são as influências, quais são os pensamentos, quais são os seus esforços que têm sido inúteis. E não tem permitido que você consiga alcançar o que você quer, porque você está, como nós temos um ditado, né? Dando murro em ponta de faca. Procura ouvir de Deus, buscar em Deus qual é a direção dele para sua vida. No livro de Jeremias diz que ele que sabe os planos que tem a nosso respeito são planos de paz, não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, ou um fim, uma esperança. Vamos caminhar nesse lugar?
Vamos deixar que certas coisas fiquem para trás, para a nossa jornada ser mais leve, a nossa vitória chegar mais rápido e nós depois podemos ainda agradecer a Deus, né, por ter aberto os nossos olhos para que nós possamos voar em lugares mais altos. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber outras mensagens iguais a essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre te levante o seu rosto e te dê a paz.